Oi, gente, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você já se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, dessa mensagem, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente, em nome de Jesus. Amados, o tema dessa mensagem é: não torne comum aquilo que é extraordinário. Através desse vídeo, eu gostaria de compartilhar um testemunho e uma mensagem que Deus colocou no meu coração acerca desse tema. E eu oro para que através desse vídeo, o Senhor fale ao teu coração. Que essa mensagem venha te impactar e seja uma semente fértil para dar muitos frutos na tua vida. Amém? Amados, conforme você vai lendo a palavra do Senhor no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, partindo para Êxodo, você vai ver que havia um plano do Senhor de libertar o povo de Israel que estava cativo há 400 anos no Egito. E a palavra do Senhor diz que ele levanta um homem, que foi Moisés, com o propósito de libertar todo o povo de Israel da escravidão que eles até aquele momento estavam sofrendo no Egito. E a palavra de Deus nos revela que Deus, através de Moisés, realizou muitos sinais, prodígios no Egito para que Faraó libertasse aquele povo, permitisse que o povo de Israel pudessem sair daquele cativeiro, daquela escravidão. E você vai ler, através da palavra do Senhor, que Deus realizou muitos sinais para que Faraó libertasse o povo. E quando nós lemos o capítulo 4 de Êxodo, você vai ver Deus escolhendo Moisés, chamando Moisés para ser o libertador desse povo. E conforme você vai lendo os capítulos seguintes, o 5 até o capítulo 12, você vai ver que Deus opera muitos sinais para aquele povo. Não somente para que esses sinais convencessem o Faraó a libertar até então o povo de Israel, mas também para mostrar para aquele povo que eles tinham um Deus que cuidava deles, que protegia eles, que ouvia as suas orações, porque a palavra diz que Deus só fez isso mediante o clamor que o povo tinha iniciado após os 400 anos. Só que quando nós lemos essas passagens, nós lemos esses capítulos de Êxodo, você vai ver que esses sinais que o Senhor realizou trouxe um choque para aquele povo, impactou toda aquela comunidade. E a palavra nos revela que após todos esses sinais, Faraó é convencido e liberta o povo de Israel que estava no cativeiro. E aí o povo de Israel sai do Egito, há uma nova perseguição por parte de Faraó, e Deus, quando abre o Mar Vermelho, trazendo mais um sinal do seu poder para aquele povo, faz com que todo aquele povo passe aquele Mar Vermelho e seja finalmente liberto de todo o perigo que Faraó e o Egito poderia trazer sobre eles. E aí a palavra nos revela que Deus continuou trazendo sinais, se revelando ao povo de Israel durante o deserto. Durante a noite, o Senhor conduzia aquele povo no deserto através de uma coluna de fogo. E a palavra diz que durante o dia o Senhor os cobria com uma nuvem, porque nós sabemos que o deserto é muito quente. E aí, quando o povo se encontrava com sede, Deus fazia sair água da rocha. Quando o povo se encontrava mediante um lugar onde não havia comida, Deus trazia provisão, fazendo chover o maná. Enfim, foram muitos sinais. Só que diferente daquilo que aconteceu no Egito, quando Deus trouxe as pragas, aqueles sinais através de Moisés, que impactou o povo de Israel, quando você começa a ler os sinais que Deus fez durante o deserto, aonde eles estavam caminhando para Canaã, que era a realização da sua promessa, você vai ver uma mudança de atitude do povo de Israel. Parece que todos aqueles sinais que Deus estava realizando para aquele povo havia se tornado algo comum para eles. Eles já estavam acostumados ao ver Deus se movendo com eles através de sinais. E parece que tudo aquilo que Deus fazia já não havia mais importância. Parece que apenas os seus desejos, as suas vontades, que tinham um real significado para eles. E tudo aquilo que Deus fazia passou a ser algo comum para eles. Olha quantos sinais Deus fez através de Moisés para mostrar que estava com aquele povo. E mesmo assim o povo não dava ouvidos e nem prestava atenção aos sinais do Senhor. E aí eles passaram a tornar comum tudo que de extraordinário Deus estava fazendo com eles. E onde eu quero chegar através dessa história? Muitas vezes nós, nos dias atuais,
começamos a tornar comum todos os sinais que Deus faz na nossa vida, todos os milagres que o Senhor realiza no nosso meio, tudo que é extraordinário de Deus, mediante a nossa vivência, parece se tornar em alguns momentos comum. E Deus, através dessa mensagem, quer trazer um alerta para mim e para você. Nós não podemos tornar comum aquilo que é extraordinário. Nós não podemos fazer com que os sinais do Senhor, com que os milagres que Ele faz na sua igreja e através da sua igreja, passe a ser algo comum nas nossas vidas. Nós temos que desfrutar de tudo isso, experimentar tudo isso, vivenciar tudo isso, como se fosse sempre a primeira vez. Isso tem que gerar em nós impacto, mudança, gerando em nós cada vez mais um sentimento de vontade de vivenciar e experimentar tudo isso novamente em nossas vidas. Há um tempo atrás, participando de um culto, o pastor que estava ministrando aquela noite, ele contou uma história muito interessante que se encaixa perfeitamente com essa palavra. Ele contou que, fazendo uma viagem em um curso de teologia, ele se encontrou com vários outros mestres em teologia, com professores de teologia e com homens que são conhecidos nacionalmente e internacionalmente por conta do conhecimento bíblico. E ele disse que uma dessas pessoas que estava nesse congresso, nessa escola de teologia, era o Augusto Cury. E ele disse que sempre viu algo extraordinário neste homem, que ele sempre olhou para o Augusto Cury e admirou ele por conta de todo o conhecimento que havia neste homem e há neste homem. E ele foi contando que eles ficaram uma semana neste local fazendo esses estudos. E por conta disso, eles ficaram no mesmo ambiente, tanto esse pastor que estava contando essa história, quanto esses homens que tinham todo esse conhecimento, principalmente o Augusto Cury. E ele foi contando que conforme os dias foram passando, ele começou a se aproximar do Augusto Cury e a pegar uma amizade. E ele foi contando que, passando-se os dias, essa amizade foi fazendo com que tudo aquilo que ele tinha de visão do Augusto Cury como homem extraordinário passou a ficar em segundo plano, passando a tratar o Augusto Cury como alguém comum. E ele disse que, chegando no final deste congresso, na última noite, o Senhor falou poderosamente com ele em seu coração. Ele disse, nunca, jamais torne o que é extraordinário como algo comum. Porque ele havia tratado e começado a tratar o Augusto Cury como uma pessoa comum. Não que nós não possamos ter um relacionamento com alguém desse nível e tratar como pessoa igual a nós, mas nós não podemos esquecer de quem é essa pessoa, de tudo aquilo que Deus já fez através da vida dela, de todo o conhecimento que há sobre aquela pessoa. Porque fazendo isso, tornando ela como uma pessoa comum, eu coloco aqui entre aspas, parece que você começa a desvalorizar o ministério, você começa a desvalorizar todo o sacrifício que aquela pessoa tenha feito até aquele momento. E parece que foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Os milagres que Deus fez no Egito impactou aquele povo, mas todos os seguintes no deserto passou a ser algo comum para aquele povo, a ponto deles não darem o devido valor ao Senhor, deles não darem o devido valor a tudo aquilo que Deus estava fazendo de forma extraordinária em suas vidas, de todos os livramentos, de todas as provisões. Então se nota que, conforme foi vivenciando a presença do Senhor naquele meio, o povo passou a tornar Deus algo comum, os sinais que Deus fazia algo comum, as formas extraordinárias que Deus se apresentava a eles como algo comum. Você não vê mais um choque do povo, as pessoas se surpreendendo com as coisas que eram realizadas em seu meio. Então eu já me coloco em primeiro lugar aqui, temos que ter muito cuidado de não passar a tratar as coisas extraordinárias que Deus faz em nós, através de nós ou em nosso meio, como algo comum. Eu me incluo nisso porque um tempo atrás, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre gosto de ir aos montes, orar no monte. Toda semana eu e a Dani subimos no monte. E lá há poder de Deus, lá Deus se manifesta poderosamente. E um dos sinais que há nos montes, e isso aqui é comum para quem frequenta esses lugares, é que as brasas se acendem. Você vê folhas, gravetos ficarem totalmente acesos, brilham no escuro. E eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo me impactou tremendamente. Eu não coloquei a glória de Deus naquilo, mas eu vi que aquilo era uma manifestação da glória de Deus naquele ambiente. Só que aí, conforme foi passando o tempo, e aquilo se repetia. Todos os montes que nós vamos, frequentemente as brasas se acendem. E aí eu passei a tornar aquilo comum. O que era extraordinário no início passou a ser algo comum na minha vida. E aí, uns dias atrás, o Senhor ministrou exatamente no meu coração justo isso. Não torne comum aquilo que é extraordinário. Não torne comum a manifestação da minha presença. Não torne comum os sinais que eu faço no teu meio. Não torne comum as pessoas extraordinárias que eu coloco no teu caminho. Nós não podemos esquecer
de quem o Senhor é, daquilo que Ele faz, de quem Ele usa, das formas multiformes que Ele se apresenta, e fazer com que tudo isso passe no nosso dia a dia, conforme nos relacionamos com Ele, se torne algo comum. É algo que comumente vai acontecer nas nossas vidas, a manifestação do poder, da graça, do favor de Deus, todas as vezes que você experimentar de um milagre do Senhor, que você experimentar de um sinal do Senhor, da manifestação da glória dele no seu coração, aquilo tem que queimar, aquilo tem que te impactar, aquilo tem que movimentar a tua vida como se fosse a primeira vez que você está experimentando aquilo, que você está vendo aquilo, vivenciando aquilo. Então nós não podemos, através do nosso relacionamento com Deus, da nossa caminhada com o Senhor, tornar tudo aquilo que Ele faz como algo comum em nossas vidas, porque Deus não é comum. A palavra diz que Ele é extraordinário. Grandes são os seus feitos, grandes são os seus sinais. Ele é terrível naquilo que Ele faz. Então nós não podemos esquecer de quem Ele é e aquilo que Ele faz por nós. E torná-lo, não somente Ele, mas os seus sinais, o mover dele em nós e no nosso meio, o extraordinário de Deus, os sinais que Ele faz, as pessoas extraordinárias que Ele coloca no nosso caminho, que Ele nos faz ter acesso como algo comum nas nossas vidas. E aí, recapitulando a história desse pastor, ele disse que a partir daquele momento, ele voltou a olhar para o Augusto Cury e ver o homem extraordinário que ele era, do quão usado por Deus ele era, do tanto de conhecimento que ele tinha, e dar o devido valor de ver o ministério extraordinário que aquele homem possui. Então nós temos que revisar em nós, será que nós não estamos colocando as coisas extraordinárias de Deus em um lugar comum em nossas vidas? Porque isso é um perigo para nós. Quando nós passamos a colocar as coisas extraordinárias de Deus, os sinais, os prodígios do Senhor, aquilo que Ele faz no nosso meio, em um lugar de comum em nossas vidas, em uma caixa, em uma posição de algo comum para nós, isso traz um alto risco, aonde nós não vamos mais dar glória ao Senhor, aonde nós vamos tratar aquilo que Ele faz como algo banal. E isso é um perigo, porque muitas pessoas têm ido nesse caminho e não têm dado o devido louvor, a devida glória, a devida honra ao Senhor como Ele merece. Quando você lê também as histórias dos apóstolos do Senhor, você vai ver que todos experimentaram da presença de Deus, da manifestação da glória do Senhor, mas todas as vezes que isso acontecia, você via eles se prostrando ao Senhor, reconhecendo a grandeza, reconhecendo o poder do Senhor, se espantando com a presença do Senhor e não tornando a manifestação de Deus em suas vidas como algo comum. Então nós precisamos aprender com eles, aprender com esses testemunhos, a não tratar mais nem as pessoas que Deus capacita e usa, assim como os sinais que o Senhor faz, como algo comum para as nossas vidas. Nós temos que sempre olhar para o Senhor e para aquilo que Ele é e faz, e dar glória, e glorificar, e gerar em nós o espanto por conta da extraordinária presença, manifestação e glória do Senhor em nosso meio. Então, não torne comum, meu querido, aquilo que Deus faz na tua vida. Não torne comum aquilo que Deus faz no teu meio. Não coloque no lugar de comum as coisas extraordinárias que Deus tem feito na tua vida, dos testemunhos que Ele faz, dos sinais que Ele apresenta a você. Não torne comum as pessoas que Deus tem usado na tua volta, porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Ele é extraordinário, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Então nós temos que olhar para Ele sempre tendo o mesmo olhar de reconhecer a forma extraordinária que Ele é e da forma extraordinária que Ele atua. Amém? E que através desse vídeo possamos fazer uma autoanálise dentro de nós. Será que até este momento nós não temos colocado as coisas de Deus, os sinais do Senhor, as manifestações dEle, tudo aquilo que Ele faz e aqueles a quem Ele usa, como algo comum em nossas vidas? Porque se estivermos fazendo isso, agindo dessa maneira, precisamos agora parar e voltar a olhar para tudo isso, para o Senhor, e dar a devida honra, o devido reconhecimento e entender que Ele é extraordinário para nós, assim como tudo aquilo que Ele faz em nosso meio. Amém? Essa era a mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu oro para que ela faça sentido ao seu coração e que através desse vídeo o Senhor venha te impactar tremendamente em nome de Jesus. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.